Meus irmãos, capítulo 1 de Josué diz assim: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te e passa agora esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, diga, a terra que eu te dou, aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 4: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol vos será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, como eu fui com o pastor Azemar, como eu fui com o pastor Aloísio, assim eu serei contigo, Adalberto, assim eu serei contigo, pastora Ellen, assim eu serei contigo, Felipe, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte, porém, e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso. Tem que ter coragem para fazer isso que esse pastor está fazendo. Sim ou não, meus irmãos? Ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado, diga o cuidado, de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Quer dizer, para cumprir plenamente a visão, para não desviar dele nem da direita nem da esquerda, não te desvie nem da direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar, diga, prosperar o teu caminho, e será bem sucedido. Não te mandei eu? Às vezes os irmãos pensam que nós é que mandamos o pastor Adalberto ir para outra cidade. Quer dizer para os irmãos que quando alguém resolve ficar conosco, nós resolvemos ficar com ele também. Nós não contratamos pastores, nós geramos filhos para Deus. Nós não colocamos anúncio em um jornal da cidade, nem aceitamos contratação em nenhuma das nossas igrejas. Pastor Adalberto, sua esposa, estão conosco há 4 anos, pastor Adalberto. 4 anos. O 4º ano é o ano da oportunidade. E ele está tendo a oportunidade hoje de não apenas começar uma célula, mas começar uma igreja. De não apenas começar uma igreja, mas começar uma vinha no centro-oeste de Minas e levar o povo a herdar toda uma terra que o Senhor está começando a nos dar naquela região. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não é isso que eu quero pregar. O que eu quero pregar é a partir do versículo 10. Moisés, servo do Senhor, morreu, e agora Josué vai assumir o comando de Israel. E Josué tem a missão de que todas as tribos tomem posse da herança que o Senhor prometeu dar. Quantas eram as tribos, meus irmãos? Quantas? Diga, 12 tribos de Israel. A missão de Moisés era muito grande. Ele tinha que colocar em cada lugar que Deus determinou o povo de cada tribo. E eu quero agora aplicar a história de Josué, ou as decisões que ele tomou agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Há uma unção liberada aqui no nosso ministério. Deus, pela sua graça, nos liberou uma unção para plantar igrejas. Quantos dizem amém? Para treinar líderes, para levantar pastores, e nós os faremos, e seremos 1000 igrejas e 1000 pastores. Pastor, mas eu não tenho chamado. Sim, eu quero provar para você nessa noite que você tem. Talvez você não tenha um chamado pastoral de ir ou de pastorear uma igreja, mas eu quero falar nessa noite
de dois tipos de valentes. Diga, dois tipos de valentes. Fala para o irmão que está do seu lado: os valentes que vão e os valentes que ficam. Pergunta para ele qual dos valentes ele é. Às vezes ele já sabe. Você é do tipo valente que vai, como o pastor Adalberto, ou você é do tipo valente que fica? E eu quero usar o texto de Josué, capítulo 1, versículo 10. Eu só li até o 9 para você compreender. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nessa noite conceda-nos revelação da Tua palavra. Nós não queremos falar da parte do homem, nem uma palavra interessante, bonita, mas nós queremos falar da parte de Deus aos corações que estão aqui nessa noite. Todos nós estamos envolvidos na obra do Senhor, uns para serem enviados, outros para sustentarem as cordas. E nessa noite, como igreja, estamos reunidos, Senhor, para celebrar a Tua volta, para celebrar a ceia do Senhor, nos alimentar de Ti e sermos renovados pelo Senhor. Abençoa a videira na cidade de Belo Horizonte, de Contagem e todas as outras cidades que o Senhor nos plantar. Eu profetizo que nos próximos anos seremos 1000 igrejas e 1000 pastores, mas em Belo Horizonte também seremos 10 locais de reunião, com cada um deles com 1000 discípulos, para a glória de Jesus. Se você concorda, diga amém. Então, versículo 10 do capítulo 1 de Josué. Deu ordem Josué aos príncipes do povo. Preste atenção na ordem de Josué. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-os de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuires. Preste atenção no 12. Falou Josué aos Rubenitas, diga Rubenitas, aos Gaditas, diga Gaditas, e a meia tribo de Manassés, diga Manassés: lembrai-vos que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vossos gados fiquem na terra que Moisés vos deu, diga comigo, deste lado do Jordão. Porém todos vós, todos os valentes, todos vós, todos quem, meus irmãos? Quantos valentes nós temos aqui nessa noite? Todos os vencedores, digam amém. Todos os valentes, digam amém. Todos os valentes passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. E os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, desse lado do Jordão, para a nascente do sol. Meus irmãos, nós temos aqui a primeira ordem de Josué no seu ministério. E a primeira ordem de Josué é uma ordem que nos confronta. Eu quero falar dessa ordem. Josué, para você entender que o que está se passando. Quantas eram as tribos de Israel? Diga 12. 2,5 tribos tinham ficado com a herança aquém do Jordão. Imagine que aqui o púlpito, aqui a madeira do púlpito é o rio Jordão. O povo estava aqui e teria que atravessar para o lado de cá. Porém, os gaditas, rubenitas e a meia tribo de Manassés, o Senhor deu herança, diga, antes do Jordão. Então aqui, antes do Jordão, que é chamado a Cisjordânia, havia o povo que foi enviado para atravessar. Mas Deus falou, esses vão ficar aqui. Quantas tribos? Diga, 2,5. 2,5 tribos já ficaram com a herança desse lado do Jordão. Mas ainda faltavam as outras tribos atravessarem o Jordão e tomarem posse da terra do lado de cá. Quantos estão entendendo o que estava acontecendo? Você está entendendo? Diga amém.
o Senhor ordenou a Moisés: Moisés, você não só vai entrar na terra, mas como vai acompanhar que todas as tribos tenham a sua herança. Diga assim: eu tenho a porção da minha herança da parte de Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero te abençoar nessa noite. Você não precisa pegar a herança de ninguém, nem puxar o tapete de ninguém, nem esperar numa fila, porque Deus não tem fila e não tem lugares reservados. Ele tem uma herança para cada um dos seus filhos. Você não precisa ficar correndo atrás da bênção, porque se você for um dos valentes, a herança, a bênção do Senhor, ela vai te alcançar. Pastor, o que eu faço? Serve a Deus. O que eu faço? Prossegue em conhecer o Senhor. Pastor, o que eu faço? Espere a volta de Jesus, almeje por Ele, e Ele vai agradar os desejos do teu coração. Esse texto nos mostra que Josué deu uma ordem que nos confronta, e eu quero usar essa ordem, aplicando à vida e ao envio do pastor Adalberto, mas também de nós que ficamos, nós da Videira de Belo Horizonte, Contagem, a Videira na cidade, nós somos os valentes que ficam. Ninguém está indo com o pastor Adalberto, a não ser o jovem Timóteo Felipe, que vai acompanhá-lo. É o Josué ali, né, pastor Adalberto? E a sua família. Nós temos o apoio ali das igrejas do Centro-Oeste de Minas. Temos o apoio da nossa igreja de Itaúna, nossa igreja de Mateus Leme, e o pastor Adalberto vai estar coordenando aquela região. Mas nessa noite eu queria aplicar o texto, alguns princípios que me chamaram a atenção. O primeiro deles é esse: diga assim: eu tenho uma herança da parte de Deus. Você tem revelação disso? Que você não precisa puxar o tapete de ninguém, você não precisa viver num espírito de competição, você não precisa viver como se alguém fosse tomar aquilo que Deus deu para você. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Hoje nós estamos enviando um valente, estamos plantando um valente, e outros se levantarão. Eu creio que nesse retiro que nós fizemos com os casais, muitos valentes foram levantados, e eu creio que aqui mesmo, muitos jovens, muitos casais também serão levantados como valentes. Uns que vão atravessar o Jordão, vão passar para o lado de lá, vão entrar em outras cidades, em outras terras, mas também há outros valentes que ficam e que sustentam as cordas. É interessante que está indo um casal e um jovem, um casal e um jovem. Primeiro princípio: Deus tem uma herança para cada um dos seus filhos. Diga assim comigo: Deus tem uma herança para cada um dos seus filhos. O que eu preciso fazer, pastor? Diga para o irmão que está do seu lado: toma posse. Fala para ele: toma posse. Pastor, o que é tomar posse? Tomar posse é fazer uma oração assim: eu tomo posse em nome de Jesus. Começa assim. Mas tomar posse é caminhar em direção à promessa. Tomar posse é caminhar em direção àquilo que Deus falou, que Ele já te deu. Por exemplo, se Deus falou que Ele te deu uma profissão, você tem que caminhar em direção a ela. Por exemplo, em 95 eu prestei vestibular, e quando eu prestei vestibular, o Senhor já tinha me chamado ao ministério. E na época os meus colegas de terceiro ano, eles estavam fazendo vestibular em 5, 6 universidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e Deus já tinha me chamado ao ministério, e Deus já tinha me dado, diga assim, a promessa, diga assim, a herança. Qual que era a herança que Deus tinha me dado, meus irmãos? O ministério. Ele me chamou, Ele me deu aquela herança, aquela porção.
E eu estou ensinando você a tomar posse. O que você tem que fazer para tomar posse? Diga assim: caminhar em direção à promessa. Aí eu fiz um vestibular em uma cidade, que era a cidade que eu morava, porque era lá que estava o meu ministério. Pastor, é proibido fazer outros vestibulares? Não, acho que você deve fazer mesmo. O que eu estou te explicando é que Deus já tinha me dado a promessa. Para que eu iria prestar vestibular em outra cidade, se a promessa de Deus era para Goiânia? Quem está me entendendo? Então sabe o que eu fiz? Ao invés de fazer 5, 10 vestibulares, eu fiz um vestibular em Goiânia, numa universidade, passei em 6º lugar. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus estava em Goiânia. Se a herança que Deus me deu estava lá, eu tenho que tomar posse de que maneira? Diga: correndo em direção à herança. Deus tem te dado uma promessa? Deus tem te dado uma porção? Corra em direção a ela. Muitos irmãos vêm me falar: pastor, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, mas você não está correndo em direção a esse chamado e esse ministério. Ora, se você diz que Deus te chamou para ser um advogado, vai então fazer uma faculdade de direito, vai se formar, vai fazer o teste da OAB. Você fazendo isso está caminhando em direção à promessa. Diga para o irmão que está do seu lado: caminhe em direção à promessa. Eu estava meditando sobre a vida do pastor Adalberto, e a maioria dos pastores que nós temos hoje na vinha, foi ele quem trouxe. E eu estava lá meditando sobre o fato dele ser pastor de uma igreja local e ser pastor de pastores. Talvez ele não percebeu, e nem você, mas a promessa que Deus tem para ele é muito maior do que Divinópolis. A promessa que Deus tem para ele e para sua família é de uma região de igrejas. Diga assim: cada semente gera de acordo com a sua espécie. Lá em Gênesis nós vemos esse princípio. Semente de líder faz o que quando multiplica a célula? Gera outro líder. Semente de discipulador faz o que quando multiplica a rede? Outro discipulador. Semente de pastor deve gerar outro pastor. Só que o Senhor tem me dado a graça de pastorear os pastores aqui de Minas Gerais. Então a minha semente nesse momento vai produzir outros supervisores. E essa é a bênção que eu quero liberar sobre o pastor Adalberto hoje. Que nos próximos anos o seu ministério vai explodir, vai crescer. Assim como nós experimentamos lá em Ipatinga, assim também será com ele, com a sua casa. E centenas de milhares de pessoas virão, mas não somente elas, virão também outros pastores que Deus vai dar a ele para o centro-oeste de Minas, em nome de Jesus. Mas nós temos mais princípios espirituais aqui. A Bíblia diz no capítulo 1 e no versículo 10: então Josué deu ordem aos príncipes do povo. Diga: príncipes. Eu quero falar sobre esses príncipes. Uma igreja de derrotados não envia ninguém, porque uma igreja onde não há príncipes, não há nobreza. Uma igreja onde não há nobreza, não há envio. Porque o contrário do envio é o egoísmo. O contrário do envio é reter para nós. E o Senhor Jesus disse que mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Mas há uma preocupação no coração de alguns. Pastor, se enviarmos todos, nós vamos ficar desprovidos. Esse pensamento é legítimo, mas ele é superficial, porque ninguém ganha de Deus no dar. Eu pergunto para os irmãos: Deus estava com Jesus desde o princípio, mas ele escolheu enviar Jesus.
E eu pergunto, ele teve Jesus de volta? Sim ou não? Ele, antes de ser enviado, era o unigênito do Pai. Depois que foi enviado, morreu e ressuscitou, ele se tornou o primogênito de muitos irmãos. Diga-se comigo, ninguém vence a Deus no dar. Eu tenho certeza que a partir desse dia, quando oficializarmos e abençoarmos esse envio, o Senhor multiplicará muitos pastores Adalberto nesse meio. Essa rede de jovens, muitos homens da mesma estirpe serão levantados. Muitas mulheres jovens da mesma estirpe serão levantadas dentre as irmãs. E o trabalho que ele deixou crescerá e se multiplicará. Portanto, eu tenho um encargo com os pastores que andam comigo. Pastor João, pastor Sérgio Carvalho, Sérgio Carlos, que todos eles sejam supervisores tais quais eu sou. Pastor, de onde? Da região metropolitana de Belo Horizonte. Nós plantamos 30 igrejas até hoje, nesses anos. Os nossos alvos para o ano que vem é atacar toda a região metropolitana de Belo Horizonte. E são 34 cidades. O que nós fizemos em 7 anos, você verá sendo realizado pelo Espírito Santo. Eu profetizo em muito menos tempo do que isso. Talvez o que foi realizado em 7 anos, o Senhor vai realizar em um mesmo ano. E eu profetizo que começarão a surgir células que não estão no nosso controle, na região metropolitana de Belo Horizonte. E eles ligarão e procurarão, dizendo: pastor, eu abri agora uma célula em Sarzedo, e lá terá uma videira. E eu abri, pastor, agora eu estou aqui, eu mudei para Ibirité, e nós teremos uma célula lá em Ibirité. Mas eu mudei e fui para Nova Lima, e nós também teremos em Nova Lima. E assim o Senhor nos espalhará, e vai cumprir a palavra que Ele falou conosco. Quantos príncipes nós temos aqui nessa noite? Pastor, Deus falou com o príncipe. Porque Deus não fala com a plebe, Deus não fala com a multidão, Deus fala com os príncipes. E você tem que ter um coração da nobreza. O coração da nobreza é para abençoar. O coração da multidão é para segurar. A multidão que aplaude Hosana, Hosana nas maiores alturas é a mesma que crucifica. Mas os príncipes do povo são os nobres. E eu quero te mostrar essa nobreza. Pastor, esse povo aqui teve essa nobreza? Meus irmãos, eu não sei se você entendeu a história. Acompanha comigo. Provérbios de comida, porque dentro de 3 dias passareis o Jordão, para entrar e possuir a terra que o vosso Senhor deu. Falou Josué aos Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés. Esse povo, os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés, já tinha herança, sim ou não? Sim ou não? Aonde que eles já tinham herança? Fala, antes do Jordão. A vida deles, pastor João, já estava resolvida. Eu já tenho a minha porção, eu já estou quieto aqui, pastor. Agora, o Senhor está me mandando atravessar o Jordão, e lá lutar uma guerra que não é minha, para ajudar outra rede. Não, pastor, eu não vou fazer isso não. Pois é, esses não são contados entre os príncipes do povo, mas aqueles que têm um coração nobre, como os Gaditas, os Rubenitas e a meia tribo de Manassés, disseram para Josué: Josué, as nossas mulheres, o nosso gado, os nossos filhos vão ficar, mas nós vamos atravessar esse Jordão, e enquanto essa outra rede não for estabelecida, nós não voltamos. Enquanto essa outra cidade não for tomada, nós não voltamos. Quantos estão entendendo a nobreza desse homem? Você está entendendo o que eu estou te falando? A vida deles já estava resolvida, Elias, não precisava ir para lugar nenhum. Eles já tinham casa própria aqui do lado do Jordão, mas eles tinham o coração do reino. Cuidado para não perder o coração do reino.
O coração do reino diz: eu vou deixar aqui o meu descanso, o meu lazer, e eu vou lá trabalhar no encontro para servir os irmãos. O coração do reino diz, como fizeram as irmãs agora, jovens solteiras, que foram lá servir os casais. O coração do reino diz: eu vou pagar a inscrição para esse irmão participar do encontro, porque eu quero que ele tenha um encontro com Deus. O coração do reino diz: tem um evento lá em Contagem, é para abençoar a igreja, eu vou participar. O coração do reino diz: existe uma necessidade de plantar 1000 igrejas nos próximos 10 anos, eu vou cooperar para isso acontecer. De que tipo de valente você é? Você é dos valentes que vão ou dos valentes que ficam? Pastor Adalberto hoje está sendo um valente que vai, junto com sua esposa, seus filhos e os seus discípulos. Os irmãos sabem a minha história. Eu fui chamado ao ministério em uma visão missionária para a África. E há uns 2 anos atrás eu fiz as malas, fiz tudo o que precisava fazer e até passei a igreja para um dos meus discípulos, o pastor Rogério, que está lá em Patinga. Mas aprove ao Senhor que eu não fosse. Então eu resolvi no meu coração, essa era a minha vontade, mas me parece que não era a vontade de Deus ainda. Sabe o que eu resolvi? Eu resolvi me tornar um valente que fica. Hoje lá na África nós temos 2 pastores, um está em Moçambique, outro está em Angola. São pastores que pastorearam aqui nessa igreja para a glória de Jesus. Mas nós teremos outros. Nós teremos também no Congo Democrático, lá em Kinshasa, esses jovens seminaristas que estão aqui serão enviados para essas igrejas. Nós teremos outros em muitos outros países da África. Eu sou um valente que resolveu ficar. Quantos estão comigo nesse projeto? Pastor, o que faz um valente que fica? Faz o que nós vamos fazer nessa noite. Diga assim, olha o versículo 14, leia comigo. Vossas mulheres, vossos meninos, vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu desse lado do Jordão. Porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos. Diga assim, todos os valentes. Quantos valentes? Quantos? Então quer dizer que todo mundo vai ter que entrar no desafio, sim ou não? Todos os valentes, homens e mulheres, valorosos, para fazer o quê? Que diz aí na sua Bíblia? Está escrito aí, todos os valentes, valorosos diga assim, os ajudareis. Quantos estão na missão de ajudar esse casal de pastores? Pastor, como que eu posso ajudar? De 2 formas. Ou você é um valente que vai, ou você é um valente que fica. Mas não tem nenhum covarde que vai entrar no reino dos céus. Todos nós estamos envolvidos nessa missão, porque nós somos escolhidos príncipes na casa de Deus. Pastor, eu não tenho chamado pastoral e nem um chamado para ser enviado. Orem por esse casal. Orem para que Deus, assim como está no boletim, abra as portas de novos anfitriões. Orem para que a célula se multiplique. Mas não somente orem, contribuam para que esse pastor, a sua esposa e a sua família tenham o melhor de Deus naquela terra. Nós já estamos contribuindo. Nós continuamos pagando o salário do pastor Adalberto. Não enviamos e abandonamos o missionário no campo da batalha. Mas eu queria hoje te dar uma oportunidade. Quero pedir ao pastor, os servos, que tragam de volta os gasofiláceos, porque quando nós enviamos alguém, nós não enviamos de mãos vazias. A igreja já está participando. Eu quero te dar a oportunidade de participar. Nunca enviamos um pastor sem que ele saia daqui com a provisão
que vem de Deus através dos irmãos. É o único culto que nós ministramos uma segunda oferta. Porque essa oferta que nós vamos ministrar agora, no final, é uma oferta que você dá a Deus, semeando no ministério do pastor Adalberto. Você não terá outra oportunidade como essa, sabia? Porque eu não farei isso novamente, nem ele, nem ninguém. O pastor Adalberto não terá uma outra oportunidade para você fazer parte do ministério que ele está começando. Eu vou dizer uma coisa especialmente aos jovens. A Bíblia diz que aqueles que nos ensinam coisas espirituais, nós devemos fazer o que, meus irmãos? Alguém sabe? Aqueles que nos ensinam coisas espirituais, o que nós devemos fazer? Diga, abençoá-los com bens materiais. Diga glória a Deus. Irmãos, eu quero chamar aqui o pastor Adalberto, a pastora Ellen. Nós vamos caminhando para o fim. Quero também pedir à equipe de louvor que suba, e também aos servos que preparem a ceia.